Deputado José Neto, em seguida a parte da deputada Grace Elias. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento muito delicado do nosso país, do nosso Estado de Direito, da nossa democracia e especialmente das nossas instituições. A situação posta nessas últimas semanas, mais especialmente nas últimas 2 semanas, com relação ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, não é qualquer coisa. Está em jogo ordenamento jurídico. Está em jogo, inclusive, a contradição maior que podíamos encontrar na história recente do direito brasileiro, que é o fato de que todas as fórmulas utilizadas, de forma inclusive exagerada, teoria do fato, vimos aí o tempo todo, os fins justificam os meios, e de repente, os próprios que estavam utilizando, principalmente o Dallagnol e o Moro, acabam se enroscando numa situação onde tudo que era pilar para eles, acabou contra eles. E hoje o que nós queremos, nós da oposição, é que se olhe o processo democrático e o devido processo legal. Falo aqui como advogado também, que sou, inclusive dessa área, especialista nessa área de administrativo, formado pela Universidade Federal da Bahia, uma universidade pública. Eu que minha vida toda estudei escola pública. Eu falo aqui como cidadão também, como pai de família, como alguém que acredita no Brasil. Esqueçamos até nesse momento que quem está falando aqui é o vice-líder do PT. Porque nós da oposição estamos mostrando nesse ambiente político, deputado Peternelli, que agora preside esta casa, um homem de bem, do PSL, que aqui merece todo o nosso respeito. Deputado, nós estamos aqui vivendo nesse instante um momento que nós precisamos mostrar maturidade. Inclusive, eu queria pedir a Vossa Excelência, que são 7 minutos. E, nesse instante, a oposição tem dado demonstrações claras de maturidade. Claras. Nós aprovamos aqui há poucos dias 248 bilhões para o governo tocar suas contas. Aprovamos política ambiental. Aprovamos aqui mais de 10 proposições nas últimas 2 semanas de governo. Ainda ontem aprovamos proposições de interesse de governo, dando demonstração clara que a oposição está mais do que consciente de qual é o papel dela nesse instante do país. Nós do PT, muito especialmente, que fomos governo, que temos a maior bancada eleita deste plenário, desta República, de deputados federais, e temos consciência plena de que nesse instante nós temos que cobrar ao Judiciário, ao Supremo, e nós aqui temos que fazer a nossa parte com relação à política, para que o ministro Sérgio Moro, que no meu ver, hoje é o maior inimigo da Lava Jato. Quem é o maior inimigo da Lava Jato? É o Lula, que está preso até hoje e agora com essas situações que estão sendo postas de forma ilegal. E cabe ao Supremo, inclusive, ter coragem de enfrentar este mérito. Se fosse um deputado, se fosse um senador, a esta altura dos acontecimentos, com esses fatos todos divulgados, eu tenho certeza que já estariam alguns presos, se fossem muitos que estivessem envolvidos, como agora estamos a ver, que alguns que estavam envolvidos diretamente na Lava Jato estão também denunciados numa situação que está muito clara, não é hacker, não é fake. E se o ministro Sérgio Moro, que ele próprio disse que as mensagens, algumas poderia ter sido ele, e outras talvez estivessem sendo utilizadas de forma indevida ou adulteradas, nesse momento, senhor presidente, cabe ao ministro da Justiça, não mais ao juiz, que o juiz ele já incorreu em diversas situações, inclusive de âmbito constitucional,
Porque cabe ao juiz, e o juiz é o magistrado. É o magistrado. Não tem o que dizer mais. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, ele já estava sendo investigado totalmente e exigia-se dele a que ele tivesse a declaração de quebra de sigilo partindo dele, de todos os sigilos. Todos os sigilos. O do Telegram, o sigilo telefônico, inclusive hoje temos tecnologias que vão demonstrar claramente se o tempo de duração de cada mensagem poderia estar dentro ou não do que foi captado pelas antenas de telefone celular. Então cabe nesse instante ao ministro Sérgio Moro abrir seu sigilo e dizer claramente se o Telegram tem condições técnicas de trazer a público a integridade dessas mensagens que estão sendo publicadas, para conferir se elas foram adulteradas ou não. Então caberia a ele, nesse instante, como ministro da Justiça, num cargo, diria, dos mais importantes da nossa República, fazer com que tudo fosse passado a limpo. Outras mensagens, inclusive essa semana, na vinda do Green aqui, ele disse, em audiência nessa casa, que teria, inclusive, áudios. Então, senhor presidente, esse Congresso, inclusive com a responsabilidade que tem, peço a Vossa Excelência que me dê apenas mais um minuto para concluir. Este Congresso, com esta responsabilidade que tem nesse momento tão delicado da República, tão delicado da nossa democracia, do nosso Estado de Direito, o mundo olha para nós. Hoje, quando eu assisti os primeiros noticiários, eu tremi ao ver o nosso presidente da República, porque é o presidente do nosso país, apesar de não ter tido o meu voto, o presidente do Brasil já batendo de frente com a Alemanha, por conta de questões ambientais. Aí nós já estamos esperando o que vai acontecer daqui até o meio do dia, e sabe lá Deus o que vai acontecer até o fim do dia, nesse momento tão delicado da nossa economia e da nossa necessidade de pragmatismo econômico no tratamento da política internacional. Portanto, eu encerro, senhor presidente, dizendo que esta casa, que inclusive foi agredida ontem por um outro ministro, que disse que aqui era uma máquina, uma fábrica de corrupção, esta casa deve exigir que o ministro Moro abra seus sigilos e que até se afaste, para que nesse afastamento ocorram as investigações de forma plena e de forma concreta. Era isso. Deputado Paz Landim, antes uma parte da deputada Grace Elias. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Eu não poderia furtar